crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano. Hoje o tema da aula, desastres naturais. Isso. São fenômenos da natureza que ocorrem no planeta. Só que esses fenômenos da natureza, eles ocorrem às vezes com a ação do homem. Se o homem faz alguma coisa errada para o planeta ele fica bravo e ele devolve. E ele devolve como? Em erupções com os vulcões, ele devolve em terremotos, ele devolve em chuvas intensas, ele devolve em erosões. Então vários fenômenos da natureza estão relacionados com a ação do homem. Então desastres naturais são fenômenos da natureza que ocorrem no planeta. E esses desastres, às vezes, fazem mal para as pessoas. As pessoas perdem casas, as pessoas ficam doentes e as pessoas podem até morrer. Então a aula do tio Adriano de hoje, desastres naturais. Olha lá, o nosso amigo planeta, quando ele começou a ser desenvolvido, era bonito. Não tinham cidades, poucas casas, as pessoas cuidavam da terra, né? Plantavam o que comiam o que plantavam, perfeito. Com o passar dos tempos, foram aparecendo muitas pessoas, e essas pessoas queriam morar em algum lugar, e essas pessoas queriam trabalhar, então foram aparecendo fábricas. As fábricas empregavam muitas pessoas. Então essas pessoas tinham que morar em algum lugar, tinham que trabalhar, produzir para outras comerem, né? Esse foi o primeiro problema. Muita poluição no planeta. Tá? Apareceram pessoas, né? E essas pessoas começaram a poluir o planeta. Essas pessoas, depois que trabalharam na fábrica, elas tinham que morar em algum lugar. Elas foram morar nas cidades. Elas se aglomeravam nas cidades. E as cidades, elas acabaram com as plantas, com as árvores, que são importantes. Então as pessoas moravam nas cidades, se aglomeravam, com isso faziam mal para o meio ambiente. Mal ela sabia que os desastres naturais estavam ligados às ações delas. Olha lá o planeta doente. O planeta está doente porque o homem fez alguma coisa errada. Então, quando o homem faz algo errado, transmite para o planeta. E o planeta devolve para nós. Você lembra da aula do tio? Se o planeta fica doente, nós, ó, já era. Olha lá o planeta doente, bravo. Quando o planeta fica bravo, ele manda ações, ele devolve. Se o homem fez alguma coisa errada, o planeta fica muito irado, muito bravo e devolve. E devolve em fenômenos da natureza, desastres naturais. O primeiro é as erupções, os vulcões. O segundo, os terremotos. O terceiro são chuvas fortes com raios, trovões. O quarto são tsunamis, né? São, como o tio pode dizer, são vendavais. Isso tudo é um fenômeno da natureza, mas ela manda de volta porque o homem fez alguma coisa errada com ela. Outro fenômeno que nós observamos são as erosões, os buracos quando abrem. Outro fenômeno é o deslizamento da terra. Isso. Lugares que esquenta demais, não tem chuva. Lugares que tem frio demais, também as pessoas sofrem com isso. Então tudo isso é uma resposta do planeta, porque o homem fez alguma coisa de errado. Olha lá, nós moramos nesse aqui, ó, no Brasil. No Brasil não tem vulcões, terremotos são pequenos, então os fenômenos que o tio separou que acontecem no Brasil são erosões, são deslizamentos, são altos calores, ou seja, lugar que não chove, não tem água, e inundações, ou seja, chove muito, a pessoa jogou o lixo nos bueiros, a água do rio, a água da chuva não tem como ir embora e ela vai inundando. Então esses são os fenômenos que existem no Brasil. O primeiro fenômeno é o deslizamento. O deslizamento às vezes ocorre quando a pessoa escolhe para morar num lugar que não pode morar, porque o solo é uma terra fraquinha, e com a terra fraquinha ainda, as pessoas cortam as árvores, cortando as árvores, quando chove, a terra fica sem proteção e a água leva tudo. Então o primeiro é deslizamentos. Tá? Aqui o desenho do tio, ó, uma casinha,
tá perfeito. Só que depois veio mais casas, aí cortou-se as árvores. Cortando as árvores, a chuva leva toda aquela terra do morro e também as casas que estão embaixo. Porque quem protegia aquelas casas eram as árvores. Através do quê? Das raízes. As raízes entrelaçam embaixo da terra e seguram aquela terra. Quando chove, a água da chuva leva tudo. Para evitar os deslizamentos, ou seja, tio, o que eu posso fazer para não deslizar? Para não deslizar é não morar em qualquer lugar, depende do lugar que você mora, não pode. Tá? E não cortar as árvores, porque as árvores protegem a terra. Se a terra fica sem proteção, quando a água da chuva bate, ela leva tudo. Então os deslizamentos, escorregamentos, para evitar essas duas coisinhas aqui. Inundações. As inundações ocorrem geralmente nas cidades. Isso, nas cidades as pessoas não plantam mais árvores, não tem terrinha, ou seja, não tem área verde. Quando chove, só tem concreto. E aí a água da chuva quer ir embora. Quando ela encontra um bueiro, esse bueiro está cheio de lixo. Então acontece o fenômeno das inundações. Começa a inundar, as casas começam entra a água dentro, as pessoas perdem casa, ficam doentes. Então as inundações ocorrem muito nas cidades. Tá? Aqui é um desenho do tio, ó um rio aqui em volta, tem as árvores. Quando chove, o rio extravasa, ele enche, ele vai transbordar. E depois que choveu, ele volta ao normal. O que acontece? As pessoas cortam o rio, faz o rio ficar reto, colocam casas. Choveu, o rio vai o quê? Transbordar. Aquelas casas que vêm próximas aos rios vão ficar inundadas. Então nunca morar próximo aos rios, porque os rios eles vão encher e vão voltar. Vão encher e vão voltar. Se as casas estiverem próximas aos rios, elas vão ficar o quê? Inundadas. Tá? Para prevenir, tio, as inundações, o que a gente faz? Primeira coisa, não jogar lixo no chão. Porque se lixo no chão, vai ficar no bueiro. Vai entupir o bueiro. A água da chuva não tem como ir embora. Então vai inundar. Segunda coisa, o que eu faço, tio? É construir áreas verdes, ou seja, plantas, árvores, os parques. Porque quando chover, a água da chuva vai penetrar o solo e vai abastecer os rios subterrâneos. Nos lugares da cidade só tem concreto, ela não consegue penetrar. Outro problema sério também, se eu posso evitar, não morar próximo aos rios, porque o rio, quando está normal, tudo bem. Agora, quando chove, ele extravasa. Extravasando, ele vai inundar as casas que ficam próximas. Então, fazendo isso, a gente evita as inundações, ok? Outro problema sério também são as erosões, são os buracos. Os lugares que chovem bastante e não tem proteção de árvores, porque as raízes seguram a terra, eles ocorrem aqui, esses buracos. E depois não se consegue voltar. Nem se eu colocar bastante caminhão de terra, aquele buraco não se fecha, porque ele está sem proteção das árvores. Então as erosões, olha aqui o desenho do tio. Um desenho, um morro cheio de árvores. Então se chover, não vai deslizar. Agora se eu tiro as árvores, as raízes que seguram, vai se formando buraco, ou seja, a terra fica sem proteção. Olha o desenho do tio aqui. A gota da chuva quando cai, e quando ela cai na terra, sem proteção nenhuma, ela forma buracos. Então, se eu tiro a vegetação, ou seja, se eu tiro as árvores, raízes que ficam embaixo, o solo fica o quê? Desprotegido, sem proteção nenhuma. Para evitar, tio, o que eu faço? É não cortar árvores, não desmatar. Se eu não cortar as árvores, as raízes vão fazer o papel dela de segurar e proteger o solo. Se eu não tiver árvores, toda vez que chover, a terra vai se abrindo e forma aqueles buracos chamados de erosão. E aí, não volta mais. Feito um buraco grande, esse buraco pode aumentar, pode engolir uma cidade também. Ah lá, o clima, professor. São desastres naturais? São associados a desastres naturais, sim. Só que o homem ajuda. Quanto o homem mais polui, a terra responde. Com muito mais chuva, com muito mais calor, com neves em alguns lugares. Então, tudo isso do clima tem a ver com a ação do homem. Ah lá, a terra já não aguenta mais. Porque as pessoas queimam as árvores e essas árvores soltam um gás que faz mal. As pessoas compram os carros, caminhões, as fábricas, tudo isso polui o planeta. E o planeta responde, não é verdade? O planeta responde quando nós poluímos em neves intensas, em lugares que ficam muito quentes, que não chove, que não tem água e sem água não tem vida. Lugares que têm chuvas, lugares que têm raios, né? Lugares que têm tornados, tá? Lugares que tem muito vento. Então você poluiu o planeta responde.
São todos esses aqui desastres naturais, porque pessoas podem sofrer danos, perder a casa, né? Podem até morrer. Então, se eu faço alguma coisa de errado com o planeta responde, tá? Olha lá. Para evitar, professor, fenômenos climáticos, ou seja, as fábricas têm que parar de poluir o planeta. Sim. Nós temos que parar de colocar fogo nas árvores. Tá? Então tudo isso afeta o nosso planeta e ele responde com desastres naturais. Temos que parar de poluir o planeta com os carros, fábricas, caminhões, todos os veículos. Né? Então tem que evitar de poluir o planeta. Poluindo o planeta, ele responde. E esses desastres às vezes fazem mal para nós pessoas, né? Nós somos seres humanos. Ah lá. Se acontecer algum problema, professor, na minha cidade, quem eu chamo? Existe um órgão chamado Defesa Civil. A Defesa Civil é ela que vai ajudar as pessoas que sofreram danos com os desastres naturais. Mas cidades algumas, às vezes, não têm esse órgão, Defesa Civil. Aí quem participa são os bombeiros. Isso, os bombeiros que vão ajudar. Mas para evitar tudo isso, eu tenho que cuidar do planeta. Para não ter mais desastres no nosso planeta, nós temos que cuidar dele. Você lembra do tio? Se você cuida do planeta, ele faz bem para você. Agora, se você faz coisa errada, o planeta, ele responde. E como ele responde? Com os desastres naturais. Tá? Então a aula de hoje é cuidar do planeta. Que eu cuido, só tenho coisas boas. Agora, se eu faço coisa errada, o planeta manda uma mensagem. Como que ele manda mensagem? Com tsunamis, né? Com trovões, com chuvas. Então tudo isso tem a ver com desastres. Hoje nós vamos para a atividade do tio Adriano. Na atividade do tio Adriano, eu quero que vocês... Tem guarda-chuva em casa? Pega o guarda-chuva. Isso, eu quero que vocês abram o guarda-chuva, façam uma foto usando o guarda-chuva. Isso, uma foto. Ou eu quero que vocês façam um desenho com alguém segurando o guarda-chuva. Eu vou pegar o meu, peraí. Ah lá, o meu guarda-chuva. Tira uma foto, manda pro tio Adriano, tá? Um beijo e viva o meio ambiente. Tchau!